Mas, basicamente, a nossa discussão hoje é em cima do livro Persistência dos Deuses. Metodologicamente, nós temos que manter um certo ateísmo religioso. Então, tem que ter cuidado, Jade, para não falar enquanto religioso, porque a fala do religioso é diferente da fala do cientista da religião. Nesse ponto, eu acho que o Djalma está muito acertado. Só faço aquela sugestãozinha, Djalma, que é ter muito cuidado quando a gente quer, enquanto cientista da religião, atribuir o que é verdade e o que é falso. Não é isso que se pretende a ciência da religião. Eu espero que o meu texto tenha ficado claro. Eu espero que a minha aula passada tenha ficado clara, para a gente não cometer esse equívoco de achar que, enquanto cientista da religião, a gente está para atribuir o que é verdade ou não, o que é certo ou o que é errado. Não. A gente está para dar mais uma explicação, que nesse caso é uma explicação científica, para o fenômeno religioso. Dito isto, eu passo direto para a minha aula. Nossa aula hoje é Religião e a sua persistência nos dias atuais. A aula de agora, ela perpassa por 2 livros. O livro Persistência dos Deuses, de Eduardo Cruz, e o meu livro sobre subjetividades e religiosidade na pós-modernidade. Quem tiver interesse no livro, depois me procura. Mas eu estou trazendo esse livro aqui porque é nesse livro que eu faço a discussão do Eduardo Cruz. Então, já tinha a discussão da persistência dos deuses mastigada no livro sobre subjetividades. Então, religião e sua persistência nos dias atuais. Quem leu o livro do Eduardo Cruz, mais ou menos já está íntimo aqui do que a gente vai estar mostrando. Então, vejam só, esse é um trecho do livro do Eduardo Cruz. Parte da apresentação de hoje vai mesclar Eduardo Cruz com textos meus. Eu não coloquei aqui, tá, enquanto citação, porque ficaria mal de apresentar. Mas, repito, parte do que eu estou apresentando ou é texto literal do Eduardo Cruz ou é texto literal meu, do meu livro. Então, vamos lá. Esse, por exemplo, eu já reconheço. Ele é um texto literal do Eduardo Cruz que eu quero fazer o recorte e trazer para vocês aqui. Motivos da origem da persistência da religião. Se tem uma coisa que eu acho extremamente importante de frisar no livro, e, por exemplo, não sei se está aí, mas que eu queria muito que ela visse, porque ela é da biologia, vai beber ou pode beber nessa fonte, é porque a religião persiste. Quais os mecanismos de manutenção da religião? E aí o Eduardo Cruz é muito feliz porque ele mergulha na biologia, vai na psicanálise, ele fala do evolucionismo. Então, assim, eu acho muito importante. Mas esse momento aqui, ou esse trecho, eu acho que é funcional para a maioria dos cientistas da religião que se pretendam entender o fenômeno religioso. Leio. A maioria dos relatos das origens da religião enfatizam uma das seguintes sugestões. A mente humana, olha por que a religião persiste. Por quê? A mente humana necessita de explicações. O coração humano busca conforto. A sociedade humana requer ordem e o intelecto humano é inclinado a ilusões. Para expressar isto de modo mais detalhado, aqui vão alguns cenários. Então, antes de irmos para os 4 cenários, deixa eu retomar aqui. Começa o texto meio que poético. A mente humana necessita de explicações. Isso é fato, isso não é poético. Mas o coração humano busca conforto, aí vira meio poesia. Mas aí ele emenda. A sociedade humana requer ordem e o intelecto humano é inclinado a ilusões. Aí aqui eu quero dar um corte para o Dossel Sagrado de Peter Berg. Professor, e aí, esse livro é importante mesmo? Se você quer ser cientista da religião, é extremamente importante. Tem que ler o Peter Berg. Você vai utilizar muito provavelmente em diversos dos seus textos. Mas qual é a tese central do Peter Berg? O Berg fala o seguinte, que a religião é, antes de mais nada, uma ferramenta funcional contra a anomia. Melhoro. A religião é a maior ferramenta, é a maior arma contra a anomia, contra a falta de sentido, contra o caos. Então, ela funciona como um dossel sagrado que dota de sentido a realidade humana. Então, se a religião deve ter, sob o meu ponto de vista, por exemplo, amparado pelo Berg, uma explicação para a sua existência e persistência, eu diria que essa é a mais forte, porque a religião é a maior ferramenta ideológica, a maior arma humana no combate à anomia, à falta completa de sentido, ao caos. A anomia significa falta de sentido, caos. Então, a melhor forma que nós conseguimos, enquanto humanidade, dotar nossa realidade de sentido, dar significado às nossas realidades, e combater o caos, combater a falta total de sentido da existência, foi através da religião. Por isso ela ainda persiste, por isso ela se mantém, mesmo quando muitos disseram que ela ia acabar. Então, 4 cenários que a religião oferece sentido, né? Vamos lá. A religião fornece explicações
A religião promove o conforto, a religião assegura a ordem social. Essa é a parte que eu menos gosto da religião, mas reconheço. A religião foi fundamento ético, foi fundamento político, foi fundamento existencial para todo o Ocidente, a religião judaico-cristã. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não vou falar de Oriente agora, só para dar um exemplo da nossa realidade ocidental. Fundamentou-se civilizatoriamente, e aí eu coloco entre aspas a palavra civilização, não vou me alongar nisso, mas as aspas, acho que dá para vocês entenderem que eu não estou aqui lendo civilização de forma integral, mas a nossa civilização ocidental, sob aspas, ela se fundamenta sobre uma base judaico-cristã, sobre um fundamento teológico que ordena a sociedade, que preenche de ordem e significado a sociedade. Essa é a parte que eu menos gosto, sobretudo porque eu sou mais nietzschiano, tenho até uma tatuagem aqui do Nietzsche, mas é extremamente importante, ou foi, sobretudo, extremamente importante para assegurar a ordem social. E, por fim, a religião é uma ilusão cognitiva. O religioso não vai gostar disso. Mas o Peter Berg, por exemplo, diz que a religião ela é a alienação. O Marx, por exemplo, não estava errado quando ele ousou tratar a religião como alienação. A religião é sim alienante, mas não só do ponto de vista negativo, sob o ponto de vista também positivo. É uma alienação que é extremamente funcional, segundo Peter Berg, que é uma alienação que nos coloca numa posição de podermos enfrentar a anomia, o caos, a falta completa de sentido. Então, esse trecho aqui do livro de Eduardo Cruz, eu acho que se vocês não leram ou passaram despercebido, a gente tem que dar um relevo especial para poder iniciarmos a nossa aula. Bom, então a religião fornece explicações. Vou pôr aqueles 4 pontos. Aqui eu vou tentar ser mais breve para não ficarmos muito tempo em um trecho só do Eduardo Cruz. Mas a religião fornece explicações. Vou ler. As pessoas criaram a religião para explicar os fenômenos naturais intrigantes. Precisava explicar os fenômenos da realidade. Uso o mitos, a mitologia, uso o conhecimento ou a explicação religiosa. A religião também explica as experiências intrigantes, sonhos, presciência e etc. A religião explica a origem das coisas, ou as cosmogonias não são conhecimento religioso. Pegue todas as cosmogonias, desde os mitos gregos, aos mitos egípcios, aos mitos latino-americanos dos maias, dos incas, dos astecas, todas as cosmogonias, elas estão linkadas ao conhecimento religioso, à explicação religiosa. A religião explica por que o mal e o sofrimento existem. A explicação busca dar explicações para o sofrimento, para o mal. Você pega, por exemplo, o budismo, vai ser uma odisseia uma odisseia hercúlea em busca de se explicar o porquê do sofrimento, o porquê sofremos. Bom, então essa é o primeiro ponto. Volto para o slide anterior, a religião enquanto explicações que o Eduardo Cruz nos oferece. Depois, ele passa para a religião enquanto conforto. As explicações religiosas tornam a morte mais suportável. E está aí um grande ponto para a religião se manter: o medo da morte. O medo do caos, da falta de explicação, da falta de sentido, o medo do fim. Então, se a religião persiste, ela persiste também por conta do medo da morte, porque a morte nos é insuportável, essa sensação de que nós temos finitude e que vamos desaparecer. A religião alivia a ansiedade e promove, um mundo mais confortável. Por que ela oferece esse conforto? Aí eu volto para o Berg novamente. Porque ela também é alienação. E a alienação, de certa forma, o conforto ele é alienante. É nos tornar alheios às desigualdades sociais, às opressões sociais, é nos deixar alheios à realidade. Então, a religião também é alienação, mas o Berg não vê isso sob um ponto de vista somente negativo. Ele vê também sobre um ponto de vista positivo, que, repito, se não ficou bem entendido, que é uma alienação que dota de sentido a realidade. Então, ele não vê problema de dizer que a religião também é alienante, mas não somente. A religião assegura a ordem social, como eu falei anteriormente, então a religião mantém a sociedade unida. Isso é extremamente importante do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista sociológico. A religião perpetua uma determinada ordem social e a religião dá suporte à moralidade. Então, essas duas últimas aí,
são importantes. O Eduardo Cruz lá usa o Weber. Eu aqui só quero dizer o seguinte, porque vocês já leram o livro, já estão familiarizados. A religião perpetua determinada ordem social. A religião sempre esteve ligada às figuras de autoridade, às figuras de poder. Quem trabalha muito bem isso é o Foucault, mas não só o Foucault, o próprio Peter Berg também. Então, se você vai, do ponto de vista europeu, se você vai para as civilizações egípcias, mesopotâmicas, grega, o que é que você vai perceber ali? Você vai perceber o poder sendo mantido por uma figura transcendental, por uma persona transcendental, por uma figura de alteridade. Depois, durante toda a Idade Média, você tem essa figura sendo Deus. Então, o mundo ocidental foi um mundo que esteve ou está sobre um ponto de vista de poder ligado à religião. Por isso que o Marx vai criticar muito. Eu estou falando do Marx porque ele vai aparecer daqui a pouco junto com Freud e com Nietzsche, como os mestres da suspeita. Aí daqui a pouco fica mais bem entendido, compreendido para vocês o porquê eu estou falando tanto do Marx. Mas o Marx aqui, quando ele diz que a religião é o ópio do povo, ele trata a religião como uma alienação ideológica e uma compreensão também que a religião está ligada às figuras de poder, que as desigualdades e as opressões ocorrem ou se mantêm, o poder se mantém porque ele é sustentado ideologicamente pela religião. E aí, basta ver na Idade Média como quem tinha o poder era a igreja estava no poder por conta de Deus. Na Idade Moderna você tem os estados absolutistas e o rei está no poder por conta de Deus. Na Idade Contemporânea você tem a burguesia tomando o poder e esse poder sustentado também por Deus, ali parte do calvinismo, aí tem que ler Weber para entender o que eu estou falando, mas eu já adianto aqui que até a burguesia está no poder sustentada por uma ideologia, por uma fundamentação teológica. E a religião dá suporte à moralidade, o que nos faz civilizados do ponto de vista europeu, eurocêntrico, e aí civilizados eu coloco entre aspas, essa moralidade europeia, judaico-cristã que nos chegou, é a religião. Isso serve para outras civilizações também. Podem pegar os preceitos religiosos, se for para a cosmogonia da maior parte das civilizações, dos povos, etnias, você vai ver uma cosmogonia ou depois da cosmogonia, preceitos éticos a partir de questões ou fundamentações religiosas. Bom, e por fim, para fechar essa parte do Eduardo Cruz, a religião é uma ilusão cognitiva. As pessoas são supersticiosas e acreditarão em qualquer coisa. Eu acho que o Eduardo Cruz aí devia botar uma aspasinhas ou botar um parênteses. Acreditarão em qualquer coisa, parece que todo religioso é puramente alienado, bobão, que acredita em qualquer coisa, e a gente bem sabe que não é assim. A própria teologia refuta essa ideia, porque a própria teologia é uma tentativa de explicar Deus, as verdades reveladas, a partir da razão grega. Agostinho pega Platão e cristianiza a sua teoria, Tomás de Aquino pega Aristóteles e cristianiza a sua teoria. Então, é uma tentativa de dar racionalidade à fé, dar racionalidade ao sagrado, dar racionalidade à experiência religiosa. Eu não diria que acredita em qualquer coisa, está correto, mas vamos passar aqui. Os conceitos religiosos são irrefutáveis. Aí, aos dogmas, a religião sobrevive de dogmas, em sua maior parte, na maior parte dos casos. E, por fim, refutar é mais difícil do que crer. Como refutar é mais difícil do que crer, normalmente as pessoas ficam só com crer. Isso é muito simbólico, porque, por exemplo, eu disse na aula passada que nós tivemos para o Blue, que o conhecimento é como, para o Blue e para todos que estavam, que o conhecimento é como uma cabanazinha. A gente vai construir uma cabana, quando a gente está lá bem confortável nela, alguém vem e derruba ela com uma teoria diferente. Eu, por exemplo, estava muito confortável, sentado no saber de que o ateísmo metodológico é uma verdade nua e crua, que nós precisamos manter certa distância do objeto. O Blue foi lá com um exemplo e quebrou essa minha teoria. Derruba a minha cabanazinha e a gente vai reconstruir de novo. Mas isso é um processo doloroso. Eu, por exemplo, tenho matriz familiar católica. Quando eu entrei na filosofia, eu virei ateu. Depois eu voltei a ser cristão. Então, esse processo não foi um processo sem dor. É um processo muito doloroso, porque refutar suas próprias crenças é extremamente doloroso. Então, normalmente, as pessoas preferem ficar com crer. Aí eu faço uma pausa aqui, um parênteses, para falar com o Djalma, com a Jade e com todos e todas que estão presentes. Vejam, essa é uma parte interessante do que é ser cientista da religião.
Vê, na aula passada nós estudamos o que é ciência da religião. Aqui nós estamos indo para o objeto da ciência da religião, que é o fenômeno religioso, que é a religião. Nós estamos tentando entender a religião, porque ela persiste, e tentando entender qual o papel do cientista da religião nesse fenômeno, ou melhor, na busca de compreender esse fenômeno, que nós chamamos de fenômeno religioso, de religiosidade, de experiências religiosas. Então, vejam, aqui a gente está definindo o que é religião. Se você ainda não conseguiu se conectar à aula, a gente explicou o que era a ciência da religião, o cientista da religião, e aqui o objeto da religião, que é a própria religião, ou o fenômeno religioso. Então, vejam, qual é o problema da ciência da religião aqui, ou do cientista da religião? Quem menos gosta das explicações da ciência da religião são os fiéis. Acredita? Então, é muito provável que vocês encontrem resistência junto aos fiéis. Quando você vai estudar o neopentecostalismo, então, os fiéis neopentecostais, Djalma, não vão lhe abraçar e vão lhe afagar quando você vier com a teoria, por exemplo, de que a imposição da mão que ele faz lá sobre a cabeça de um crente e o que ele começa a falar depois disso é meramente uma questão científica, uma explicação científica aparentemente racional ou empírica, enfim. Quem menos vai gostar é ele. Quem menos vai gostar, por exemplo, se fosse o caso, não estou dizendo que seria, mas para ilustrar, que eu apresente os dados químicos de como a ayahuasca ela interfere ou ela funciona no mecanismo cerebral, é o praticante da Jurema, é o praticante da... Ei, Jurema não, desculpa, que eu não sei se é Jurema, toda Jurema faz prática da ayahuasca. Mas, assim, quem faz utilização da ayahuasca não vai curtir a minha explicação. Então, não achem, enquanto cientistas de religião, que quando vocês forem estudar o fenômeno religioso, a religião, enquanto objeto nosso de conhecimento, que os fiéis vão gostar da explicação de vocês. Por isso que nós temos que ter certa cautela e manter certa distância do objeto, ao passo também que nós, por outras vezes, seremos convidados a mergulharmos, a termos uma imensão naquela experiência religiosa. Mas, repito, refutar é mais difícil do que crer. Então, você vai apresentar a ciência para quem não necessariamente está familiarizado com a ciência. E quem menos está familiarizado com a ciência, do ponto de vista da sua religião, é o crente daquela religião. É muito mais fácil, por exemplo, a gente refutar as ideias budistas, sendo de matriz judaico-cristã, como somos aqui no Ocidente, do que questionarmos, por exemplo, a Santíssima Trindade. Entende? Então, assim, vocês podem encontrar muitas dificuldades com os religiosos. Bom, esse é o livro que eu tinha falado de vocês. O nome do livro o nome do livro é Constituição das Novas Subjetividades e Religiosidade na Pós-Modernidade. Mas é desse livro aqui que a gente vai ver alguns trechos agora, do livro e trechos, repito, da Persistência dos Deuses, do Eduardo Cruz. Então, a persistência da religião, reavivamento da experiência religiosa. Nós estamos vivendo um reavivamento da experiência religiosa. Deixa eu voltar aqui, falar com o Djalma. Djalma, aí pode ser que você possa beber um pouco no ponto de vista do neopentecostalismo, desse reavivar da experiência religiosa, do que estão chamando de reavivamento do fenômeno religioso. Pode ser que você possa beber um pouco. Então, vamos olhar. Aqui já são trechos que são alguns meus, outros do Eduardo Cruz. Esse, por exemplo, está escrito no meu livro e o Eduardo Cruz está citado, porque eu tiro do Eduardo Cruz. Então, está citado o Eduardo Cruz, mas é do meu livro, do livro que eu acabei de apresentar a vocês. Conhecer a religião e falar sobre ela é tão importante quanto no passado, mesmo que os termos da discussão tenham mudado. O Eduardo Cruz, por exemplo, lá mostra como a religião era concebida antes do iluminismo, como o próprio iluminismo já trata, ou melhor, ainda trata a religião de forma preconceituosa, mas pelo menos começa ali a se distinguir, ou melhor, a se aceitar que nós temos diversas religiões, porque a ideia de religião era uma só, o resto era seita. Então, assim, isso é importante colocar para o cientista da religião. Compreendemos a religião como um fato cultural e como um fato natural. Isso é de enorme relevância para um cientista da religião. A religião não só é uma criação humana, porque, por exemplo, se você vai para o Fubá, você vai ter a religião como um espelho da natureza humana. O homem vê em Deus o que ele quer ver de si mesmo, ou o que ele almeja, bondade, força e etc. É como se a religião fosse um espelho
da própria humanidade, do próprio homem, ou Deus fosse o espelho do próprio homem. Mas tem que ter muito cuidado aí, porque senão a religião fica só enquanto uma experiência cultural. O que eu quis passar para vocês ao sugerir o livro do Eduardo Cruz para leitura é que a religião também é um fato natural. E aí entra a Eliade, por exemplo, Blue e outros que estão aqui. A Eliade, por exemplo, trata o fenômeno religioso como um fenômeno natural, intrínseco à natureza humana. Nós somos também homos religiosos. Nós somos fadados a necessitarmos de um mecanismo de crença, necessitarmos crer. Somos seres de fé, seres de acreditar em alguma coisa. E aí aqui, pessoal, fica a grande pergunta, o que é religião? Aí vamos com calma, porque o que é religião, eu tentei textualizar, fazer um texto e ainda não consegui. Bebi no Bauman, no Otton, no Eliade, na Eliade, bebi em um contexto grande de teóricos, de pesquisadores. Então, assim, não é muito fácil. Falei aula passada e repito aqui. O que é que quer dizer, por exemplo, que um torcedor de futebol não está tendo ali uma expressão religiosa? Tem o símbolo, tem os cânticos, tem os ritos, tem a fé. Então, assim, não tem Deus, professor. E quem disse que toda religião tem Deus? Há a vertente do budismo que não tem Deus, por exemplo, ou não admite a ideia de Deus. E aí, não é religião? É uma filosofia oriental? Então, o que é religião? Eliade vai atribuir que religião é tudo que a gente sacraliza, que a gente torna sagrado. Então, por exemplo, experiências vivenciadas que nós colocamos como sagrado, ali passa a ser uma experiência com sagrado, experiência religiosa. Isso, logicamente, resumindo de forma muito mal resumida a teoria da Eliade. Estou fazendo isso só para ilustrar a aula e para que vocês tenham como sugestão de leitura Eliade, que é uma leitura incrível. Mas retomando para o Cruz, que a gente já leu, o Cruz trata a religião não só como uma expressão cultural, mas também como uma expressão de natureza humana, assim como a Eliade. Nós temos, enquanto seres humanos, indivíduos, enquanto humanos, essa necessidade da crença, de crermos em algo. Então, nós somos homos religiosos, beleza? Partindo aqui, para tentar minimizar o tempo, com o advento da modernidade, com a passagem da religião da esfera pública para a esfera privada, a ciência emerge como uma força descomunal. Daí, a gente ilustra com o Djalma, por exemplo, tentando explicar o fenômeno psicológico que acontece no culto evangélico, no culto neopentecostal. É a ciência emergindo com força para explicar o fenômeno religioso também, para explicar a nossa realidade, a realidade que está à nossa volta. Ao menos era o que se pensava, pois a ciência era tida como conhecimento que legitimava os demais conhecimentos, que afirmava a veracidade do real e tinha por primazia a legitimidade de decifrar o mundo e a realidade que nos cerca. Foi quase que como ela se instituísse, como religião. Chegou a um ponto, pessoal, na modernidade, com o advento da modernidade, e o Nietzsche caiu nessa, o Nietzsche que eu tenho tatuado caiu nessa, de termos uma crescência tão acentuada da ciência e da tecnologia, as pessoas, os indivíduos, a sociedade começou a deixar de explicar a realidade a partir de Deus, de Theo, e passaram a usar a ciência, a tecnologia, para explicar as suas vivências, o seu cotidiano, as suas relações, as suas interações sociais. Que o Nietzsche, por exemplo, caiu na besteira de dizer que Deus estava morto, que foi sensacional para a época, viu? Ele constatou uma análise sócio-histórica, que é o que eu defendo muito nas minhas palestras, convido vocês a assistirem, mas não vou palestrar sobre isso não aqui não. Por que eu estou dizendo isso? Que a ciência estava tão posta naquele momento que o Nietzsche diz, Deus morreu. Deus morreu. Eu defendo que Nietzsche errou por um lado e acertou por outro. Tem que ler o meu livro, Deus está morto. O Nietzsche, quando diz Deus está morto, ele faz uma constatação sócio-histórica e não um discurso de ateísmo, entende? E aí, voltando para o livro, ele esgotou na Magazine Luiza, nas lojas americanas. Se vocês derem um Google aí na internet, vão ver. Mas eu tenho ele na versão e-book. Quem depois precisar e quiser, só me falar. Retomando, quando Nietzsche diz que a sociedade assassinou Deus, que Deus está morto, ele estava atribuindo que essa mesma sociedade, a humanidade, estava crendo na ciência para responder às suas maiores indagações. E a ciência alçada aqui, saindo do Nietzsche, saindo desse período aqui, há uma condição religiosa, há uma condição mitológica. É como se a ciência tivesse ou fosse a detentora do saber. E nós bem sabemos que não é assim. Por isso que nós temos que ter cuidado
Djalma, Jade, Bluey, etc. Quando nós, enquanto cientistas, nos convencemos de que a única explicação para os fenômenos religiosos é a explicação científica. Isso é um grave erro. Ou quando nós nos colocamos na condição de achar o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que não é, o que é, por exemplo, alienação, o que é besteirinha, o que é charlatanismo. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque existe o nosso ângulo de enxergar o fenômeno religioso, que é um ângulo científico, e aqui nós aprenderemos na próxima disciplina que o método, que a forma de se estudar a ciência da religião, ou de se falar, de se escrever, tem que ser científica. Nós não admitimos um texto mitológico, por exemplo, nós admitimos textos científicos e ou filosóficos, mas não mitológicos, não crenças pessoais, e sim evidências científicas. Então, a gente parte desse prisma, mas não achando que o único ângulo de se verificar a realidade é o ângulo científico. Aí eu coloquei o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, que expressa bem esse momento, onde o homem se coloca como centro do mundo, centro do universo, o antropocentrismo, né? Mas vamos já passando. Queria falar muito mais desse período, é o período que eu mais estudo, mas aí a aula ia ficar muito longa. Embora as instituições religiosas, representações oficiais, percam sua hegemonia em deliberar no campo da política, da cultura, da ética, enfim, das instâncias reguladoras do cotidiano, uma vez que perde o poder de dotar de significado o mundo moderno, já que era significado através da ciência e da tecnologia. Lembra? A ciência e a tecnologia passa a substituir as explicações de fé, as explicações teológicas. Isso não é problema. O problema é quando a ciência se coloca como única detentora do saber. E quando nós, enquanto cientistas de religião, nos colocamos no pedestal de que somos o dono da verdade. Isso é um problema. Continuemos. Ela consegue existir e assegurar sua importância, a religião, né? Consegue existir e assegurar sua importância na condução e construção da sociedade. De forma bem menos efetiva, é fato, mas de forma que ainda exerce influências no domínio da vida humana, como defende Cruz. Ao passo que a religião institucional perde espaço em diversas esferas da vida e organização dos indivíduos, como foi acima mencionado, ela redescobre e ressignifica sua área de atuação. Visto dessa forma, a perda de espaço da religião frente a outras instituições e ao cotidiano dos indivíduos também pode ser interpretada de forma positiva. Com o tempo, a religião começa a perceber que ganha autonomia frente às esferas e instituições da vida humana e se apresenta enquanto esfera autônoma, que exerce influência na vida dos indivíduos. Assim, podemos afirmar que a religião continua a se fortalecer e a exercer influência na sociedade. Olha o Berg 2009. Esse Peter Berg, nós veremos já no final, eu apresentarei para vocês a referência, ou melhor, as referências. O Berg aí é o dossel sagrado, que eu falei para vocês no início dessa aula. O que é que acontece, pessoal? O nosso objeto de estudo, a religião, ela pode até ter perdido força enquanto instituição, enquanto religião institucional. Mas a religiosidade, as experiências religiosas, nunca foi tão forte, nunca foi tão viva, nunca perdeu força. O que perdeu força foi as religiões institucionais, o seu mecanismo de interferir e conduzir a vida humana. Aí sim, foram perdendo forças. Mas as experiências religiosas, não. Há quem defenda, inclusive, que nós estamos vivendo um reavivamento do fenômeno religioso. Abre parênteses aqui. Eu tenho muito problema com isso, porque até então eu usava esse termo, reavivamento religioso, o retorno do sagrado. Só que a título de América Latina, eu fui questionado uma vez e gostei do questionamento, nós nunca perdemos a fé. Olha, há de se falar em reavivamento religioso na América Latina, e quando foi que a América Latina deixou de ser religiosa, como é? Então tem que ter muito cuidado com os termos que usamos, porque reavivamento religioso parece que em dado momento foi esfriado e depois voltou com tudo. E eu não reconheço, no Brasil ou na América Latina, um momento de esfriamento da religião. A religião sempre foi pulsante. Então, há de se fazer uma reflexão, e eu coloco aqui como objeto de pesquisa para vocês. Dito isso, há um reconhecimento pelas ciências humanas da pertinência da religião como fator de mutação social, no tocante à sua capacidade de renovar-se, significar a realidade, agregar e estabelecer identidade. Olha a importância do fenômeno religioso aí e por que ele é objeto das ciências ou da ciência da religião e está para nós como prioridade, tal qual a sociedade está para o sociólogo, a vida está para o biólogo, enfim. O que há
de novo nessas experiências religiosas foi que a fé subjetiva passou a reivindicar crescente autonomia e hegemonia. Não é mais uma fé coletiva como no passado, é uma fé subjetivada, individualizada. Isso eu trabalho com mais fôlego na minha tese de doutorado e no meu livro agora que saiu sobre psicanálise e religião. Mas aqui eu não vou tratar muito não, vou continuar. É como se Deus já não se revelasse mais aos indivíduos. Inverte-se a iniciativa do diálogo, colocando-a no indivíduo. Traçam-se paralelos entre a busca de sentido e a busca de Deus. Segundo Eduardo Cruz, vamos para a fala dele, isso aqui é uma aspas de Eduardo Cruz, que eu acho importante ressaltar e relevar para vocês devem ter passado por ela, devem ter lido. É preciso ressaltar, por fim, que o impacto dos novos movimentos religiosos, olha aí, eu já não curto a ideia que a religião é novidade, mas o Eduardo Cruz coloca novos movimentos religiosos, principalmente na classe média. Essa difusa constelação de crenças, ritos e associações sugerem um estado de espírito característico do que ele chamou de errantes do novo milênio. Esse errantes do novo milênio eu me aproprio para falar dos sujeitos pós-modernos, porque no meu entendimento, na minha compreensão, a religião hoje, a religiosidade, vive sobre novas características. E uma pena não dá tempo de expressá-las aqui, mas fica como pitada de reflexão para vocês que tenham curiosidade de buscar as características próprias da religiosidade atual. Continuo. Com seus seguidores são por vezes caracterizados errantes de novo milênio. São pessoas que sentem que as religiões tradicionais não lhes proporcionam mais uma alternativa de inserção social e conforto espiritual. Individualistas e, ao mesmo tempo, tribais, sexosos de gratificação imediata, sem outros pontos de referência a não ser o mercado de trabalho, sem história, tradição ou autoridade, valorizam uma religiosidade difusa e algo elitista. Os nomes e tendências se multiplicam. Aí eu concordo com Eduardo Cruz, de novos movimentos religiosos, que são típicos da pós-modernidade, típicos do momento atual. Nova era, esoterismo, misticismo, autoajuda. Elas sequer aparecem claramente no censo. Revelam, no entanto, muito daquilo que, por vezes, se chama de pós-modernidade no âmbito religioso. Paulo Coelho não seria um fenômeno brasileiro, preste atenção aí, pessoal. Paulo Coelho não seria um fenômeno brasileiro e mundial se não ecoasse o espírito da época, esse espírito esotérico, esse espírito de autoajuda religiosa. Então, essa citação do Eduardo Cruz, ela sistematiza bem o objeto de estudo das ciências de religião, que é essa experiência religiosa que eu ouso chamar de experiência religiosa pós-moderna. Vocês podem não curtir o termo pós-moderno, ok, mas não há, no meu ponto de vista, humilde ponto de vista, como rejeitar que a religiosidade atual tem características diferentes da religiosidade de tempos passados. Então, essa citação do Eduardo Cruz me resguarda do que eu quero mostrar para vocês, sem precisar necessariamente acentuar muito a minha tese. Então, voltando aqui para o Eduardo Cruz, esse é um trecho do meu livro onde eu cito o Eduardo Cruz. Não necessariamente essa vivência com o sagrado seja notada e o indivíduo reconheça sua dimensão religiosa. Olha o que o Eduardo Cruz diz aí. Existem, por exemplo, locais privilegiados, qualitativamente, diferente dos outros. A paisagem natal ou sítios dos primeiros amores, ou certos lugares na primeira cidade estrangeira, visitadas na juventude, são os lugares sagrados do seu universo privado. Elíade, desculpa, perdão, aí era Elíade. Aquilo que eu falei lá no início. Para Elíade, um buzeiro, por exemplo, que é uma árvore aqui uma árvore frutífera aqui do sertão de Alagoas, um buzeiro, por exemplo, onde eu tive uma experiência fenomenal com os meus primos, pode passar a ser cultuado como uma expressão religiosa. De repente eu vou para aquele umbuzeiro, tiro foto, mostro para as minhas filhas, todo dia X do ano a gente vai lá, faz um piquenique e começa a ter os ritos e começa a ter os símbolos. Então, segundo Elíade, aí já é uma transcendência, uma sacralização daquela árvore ali. Eu tornei-lhe sagrado, ou seja, religiosa. Sendo assim, qualquer que seja a nossa compreensão final da religião, nós não estamos partindo aqui que temos uma, só retomando aqui. Quem não conseguiu entender ainda, estudamos o que era a ciência da religião, aqui estamos tentando entender
a religião, que é objeto de estudo das ciências da religião, ou da ciência da religião. E, para isso, estamos utilizando o Eduardo Cruz. O Eduardo Cruz diz o seguinte, eu digo no meu livro, citando o Eduardo Cruz, sendo assim, qualquer que seja a nossa compreensão final da religião, nós não temos uma ainda, não estamos partindo de uma definição ortodoxa, fechada do que é religião, ela reflete algo de básico e de íntimo dos indivíduos, seus desejos, angústias, criatividade, inteligência e propósito. Agora, palavras de Eduardo Cruz que eu cito no meu livro. Os deuses, de certa forma, são um projeto do homem. Ele aqui está parafraseando o Feuerbach, que depois é muito utilizado por Marx. Mas os deuses são um projeto humano, é um projeto dos homens. E aí eu ouso aqui usar Peter Berg. Peter Berg diz uma frase, que eu parafraseio, uso muito nos meus textos, que a religião é a maior expressão cultural de um povo. Então, se você quer entender as angústias, como aqui está falando, os desejos, a criatividade, a inteligência, quer entender uma civilização, um povo, uma etnia, vai estudar o fenômeno religioso, a religiosidade, que você vai aprender muito sobre aquele povo, a sua cultura, a sua vivência, o seu cotidiano. Beleza? Vamos lá para a gente não adiantar. Eis aqui que eu apresento para vocês os mestres da suspeita. Para quem não tem familiaridade com eles, eu sei que nem todo mundo aqui é das ciências humanas, está aqui o Nietzsche, Karl Marx e Freud. Para mim, os 3 maiores símbolos das ciências humanas, essa é a opinião minha. O Nietzsche, eu tenho ele tatuado, inclusive, o Nietzsche para mim é fantástico. Oi? Só para lembrar o senhor de beber água. Eu queria muito, eu esqueci de trazer, só estou com café, Blue, mas valeu. E a garganta já está ardendo, mas já estou acabando. Os mestres já suspeitam. Obrigado, Blue, pela preocupação. Os mestres já suspeitam. Nietzsche, e eu tô querendo acelerar para a gente não demorar muito, aí é que a garganta... Mas assim, já está acabando. Nietzsche, Marx e Freud. Os mestres já suspeitas vão colocar em xeque essa ideia de religião. E vão dizer assim, ó, a religião vai acabar. O Nietzsche diz que Deus está morto, já falei sobre, não vou me alongar. O Marx, já falei sobre também no decorrer dessa fala aqui. A religião é o ópio do povo, é uma ilusão, ela é alienante. Agora, ao autolavo, cuidado, porque ao passo que o Marx diz que a religião é o ópio do povo, ela nos aliena para que a gente não sinta as opressões, as desigualdades, ela também é o grito de liberdade. É o grito dos indivíduos oprimidos. É o grito dos oprimidos. Então, eu fico pensando assim, quando as pessoas querem utilizar só do ponto de vista negativo da religião, da parte alienante da religião, os que advogam pelo fim da religião, eu digo, vem cá, vocês são a favor que a arte acabe? São a favor que o esporte acabe? Porque o esporte é alienante, a arte é alienante, ou não é? Ou a arte não serve também para a manutenção do poder político, do poder ideológico, ou a arte também não serve, parte dela, basta ler Adorno, Hockenheim, a Escola de Frankfurt, com Walter Benjamin, basta ler esses 3, por exemplo, ou a ideia de indústria cultural, que você vai chegar a essa conclusão. A arte também é alienante, ou o esporte não é alienante. Agora mesmo a gente teve a Olimpíada. A Olimpíada também não é uma grande política do pão e circo, lá de Roma. Não é alienante o esporte também? O esporte hoje é para interação social? O esporte é só para a questão de saúde física? Ou o esporte é para injeção na sociedade de espírito de competitividade a todo custo? Bom, só coloca a reflexão. Então, se o esporte... Ora, imagine como o mundo seria diferente se estádios lotados de pessoas fossem transferidos para pautas sociais, para a luta pela desigualdade, para lutas ambientais. E enquanto o Brasil está pegando fogo, atualmente, hoje, no dia que estou falando para vocês, tem estádios lotados de pessoas assistindo alienantemente o seu 1-0, 2-1, 3-0 do seu time de futebol. Mas nem por isso nós precisamos ou devemos esquecer que o esporte também gera interação social, solidariedade entre os povos. O esporte tem também a sua parte benéfica. A arte também é libertação. E para não aprofundar muito na arte, no esporte, eu volto para a religião. A religião, ao ponto que aliena, ao ponto que ela é suporte para o poder político, poder ideológico, ela também é, e eu defendo isso aqui humildemente, libertação, grito dos oprimidos. Ou você acha que os negros africanos teriam como suportar 400 anos de escravidão, uma vergonha no nosso país, sem que tocassem os atabaques, dançassem para os seus deuses? Ali
no candomblé, por exemplo, maior religião de resistência no Brasil, na minha visão, e eu não acredito nos orixás, mas eu sou cientista da religião, e como tal, eu vejo o candomblé como a religião de maior expressão de resistência de um povo, de uma cultura. Ali também é um grito de liberdade. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Zumbi e todos os Palmares, Dandara, e aqui salve Alagoas, filhos de Zumbi e de Dandara, rei e rainha do nosso país, que Zumbi e os demais de Palmares se mantiveram fortes na luta ou na resistência por conta dos seus atabaques, por conta dos seus rituais, por conta da sua liturgia ritualística, que não é a mesma do catolicismo, do cristianismo. Então, a gente tem que ter cuidado. Aí os mestres da suspeita, retomando, Nietzsche disse que está morto, para Marx, Deus não, a religião é só o ópio do povo, e chega em Freud. Para Freud, a religião, deixa eu botar, para Freud, a religião é uma neurose coletiva. O Freud via a religião como uma grande doença. Então, para o Freud, assim como para Nietzsche e para Marx, a religião ia acabar. Erraram feio, pelo menos a título de América Latina e Brasil. O que nós presenciamos hoje é o contrário. É o que estão chamando, inclusive, de reavivamento do fenômeno religioso. Os mestres das suspeitas parecem que estavam errados. Então, eu leio aqui rapidinho para vocês. Freud, Marx e, em especial, Nietzsche, parecem que se equivocaram na forma como trataram e sentenciaram a religião em suas épocas. Embora a religião institucional tenha perdido espaço na modernidade, eles tentaram, embora a religião tenha perdido espaço na modernidade. Então, a religião perdeu espaço na modernidade, é a religião institucionalizada. As grandes religiões ortodoxas, a religião institucional. Mas a religião continuou forte na religiosidade, nas experiências vivenciadas. Eles tentaram tornar clara a grande ilusão que é a religião, que os intitulou de mestres da suspeita, tal como eu falei agora recentemente. Segundo Cruz, os mestres da suspeita tiveram uma atitude normativa demais em relação à religião, que eu peço que vocês não façam o mesmo enquanto cientistas de religião. Os mestres da suspeita tiveram uma atitude normativa demais em relação à religião. Não pesquisaram de forma sistemática o modo que a cultura e a religião se entrelaçam. Cuidado não analisar a religião só pela integralidade da ótica, da lente, da ciência ou das ciências naturais. Professor, a gente é das ciências humanas. Falei a aula passada, as ciências humanas utilizam das ciências naturais, dos métodos das ciências naturais. Nós, das ciências da religião, utilizamos os métodos, a metodologia das ciências humanas, que é, por sua vez, métodos reutilizados das ciências naturais para tentar explicar a humanidade. Então, se temos dificuldades de explicar a humanidade, avalie a religião, que é a mais complexa das expressões humanas. Então, tenham cuidado em não querer explicar a religião ou religiosidade sobre o frio da ciência. Professor. São pensadores, olha o que o Cruz diz, agora a citação dele, são pensadores que não apenas estabeleceram uma crítica à religião, como também viram como uma doença, caso de Freud, tanto o indivíduo como da humanidade, mas que supérflua, a religiosidade seria, assim, altamente deletéria, a autenticidade do humano. No entanto, não podemos desmerecer a contribuição das religiões ao longo da história para a formação de valores que auxiliam a construir o humano. Isso é o Cruz. Cruz está dizendo, olha, de fato, o mestre da suspeita estavam certos aqui e acolá. O último momento que nós vivemos na política brasileira, não tenho dúvida que é uma histeria coletiva, uma neurose coletiva. E muito acentuado ou sustentado por um ideal religioso. Mas só que não dá para entender a religião só sob o ponto de vista dos mestres da suspeita, porque a religião é muito mais complexa. Eu tenho que entender ela entrelaçada à cultura, ela como uma expressão cultural e natural. Lembra do começo dessa aula aqui? Para o Cruz, a religião é tanto uma expressão cultural como uma expressão natural da humanidade. Continuemos, para finalizar. Tanto religião institucional quanto as experiências religiosas persistiram até os dias atuais, mesmo sofrendo ressignificações, pois, como evidenciamos a partir da maioria dos relatos das origens da religião, que enfatizam as seguintes questões de seus aparecimentos: importância e persistência, a mente humana necessita de explicações. Falamos isso no começo da aula. O coração humano busca conforto, a sociedade humana requer ordem e o intelecto humano é inclinado a ilusões. Para expressar isso de modo mais detalhado, a religião persiste porque ela fornece explicações, ela promove conforto e ela assegura a ordem social. Ela é uma ilusão cognitiva. Retomo o que a gente falou no início da aula.
sendo vital para a humanidade, sobretudo por combater a anomia e adotar de sentido a realidade vivida pelos indivíduos. Falei isso no início da aula e quero fechar essa aula com essa parte aqui. Logo, constatamos não só a persistência da religião, como também um reavivamento do fenômeno religioso. Isso é o meu livro, viu, que eu estou lendo para vocês trecho do meu livro. Porque, dentre outros fatores, com o avanço da ciência e das pesquisas acerca do fenômeno religioso, evidenciamos cada vez mais que o cérebro humano não é uma tábua rasa ou uma página em branco, como defendia John Locke na modernidade. Ao contrário, trata-se de um aparato predisposto, isso é o Eduardo Cruz que fala, predisposto pelo nosso processo evolutivo, que absorve certos traços culturais e não outros. Nesse sentido, as crenças mais sérias das pessoas não são arbitrárias, por mais diversas que sejam. Elas são verdadeiras, não no sentido de que a verdade, cada um tem a sua, como se fosse um caso da escolha de um item em um supermercado, mas porque elas seguem padrões mentais há muito selecionados pelas necessidades e contingências do nosso processo evolutivo enquanto espécie. Tais crenças são, de algum modo, compatíveis com a realidade. O mundo continua a ser religioso, tanto quanto foi, como nos indica Peter Berg. Olha o que o Berg fala. O mundo de hoje, com algumas exceções, é tão ferozmente religioso quanto antes, e até mais em certos lugares. Vivenciamos a reaparição e a diversificação das práticas religiosas, contradizendo o que afirmavam o fim da religião. Caso de Freud, de Nietzsche, de Marx, para dar nome aos mais expressivos, aos maiores expoentes. Segundo Cruz, ainda que existam indivíduos mais crédulos e outros mais céticos, ainda assim a religião não é algo que uns têm e outros não. Nós somos seres ou indivíduos que temos na nossa natureza humana mecanismo de crença. Somos homos religiosos. Segundo ele, pela própria natureza universal dos processos evolutivos e mentais que estão em jogo, todos nós temos o equipamento que, inevitavelmente, produz as religiões, ainda que alguns se distanciem propositalmente de qualquer igreja ou credo presente em nossas sociedades. Esta relação consagrada é marcada por um retorno ao sentimento religioso, isto é, a maximização das experiências emocionais. Leio, por fim, só uma citação do Cruz. Qualquer que seja a nossa compreensão final da religião, ela reflete algo de básico e íntimo do homem. Seus desejos, angústias, criatividade, inteligência e propósito. Os deuses, de certa forma, são um projeto do homem, é o Cruz para Feuerbach. Falei para finalizar, e esse agora é o último. Ainda uma citação do Cruz para fechar. Costumamos dizer que os fanáticos, essa aqui é um tapa de luva para os cientistas de religião que querem fazer proselitismo aqui, que querem fazer teologia. Nada contra a teologia. Como eu disse para vocês, meu orientador foi teólogo. Quem abre a aula inaugural da nossa especialização, diga-se de passagem, a primeira especialização em ciências da religião, dentre todos os institutos federais do Brasil, é um teólogo. Tamanho é o respeito que eu tenho pela teologia. Mas ciência da religião não é teologia. E espero que vocês tenham entendido lá na aula dele. Caso contrário, você que está vindo aqui pela primeira vez, tem um vídeo só sobre isso, que é a conferência do professor Sérgio Doutes, no YouTube do Neres. Então, vamos lá. Olha que tapa. Costumamos dizer que os fanáticos não representam suas religiões, que estas são essencialmente promotoras de paz. Galera, nem a 8, nem a 80. Religião não é só promotora de paz. Muito pelo contrário. Nós bem sabemos as atrocidades que já se cometeu, ou já foram cometidas, desculpa, em nome de Deus ou dos deuses. Do ponto de vista de uma ciência da religião, aqui ele chama ciência das religiões, nada mais falso. Talvez tais indivíduos as representem melhor do que nós, pessoas de boa vontade. Psicologicamente falando, é difícil distinguir o fanático do santo. O que doma a força vital da religião e a torna construtiva não é a sua natureza, mas a interpretação altruística da vontade divina e a atuação moral ligada à liberdade humana. Eduardo Cruz, Persistência dos Deuses, página 72. Isso aqui é para todo cientista da religião ter
guardado no seu coração, guardado na sua mente. Tenham muito cuidado para não, ao estudarem as religiões, quererem fazer proselitismo religioso, quererem fazer defesa de fé. Não é para isso que a ciência está posta, muito menos a ciência da religião. Só para que vocês tenham acesso aqui, as referências que eu usei, livro do Berg, Dossel Sagrado, todo cientista da religião tem que fazer leitura. O meu livro, como eu apresentei para vocês, A Constituição das Novas Subjetividades e Religiosidade na Pós-Modernidade, espero que ajudem alguns. O livro do Eduardo Cruz, que é o livro ao qual eu me refiro no decorrer dessa aula, Elíade, o Sagrado e o Profano. Muito essencial para quem queira estudar ciência da religião. Mentes brilhantes, obrigado pela tarde, obrigado pelo dia. Vou agora iniciar o nosso debate. Já estou vendo aqui que tem gente com mão levantada. Deixa eu só parar a apresentação aqui. E deixa eu só finalizar aqui rapidinho, advertindo que os que não forem estudar o ensino religioso propriamente dito, eu sei que muitos aqui, a maioria, acho que quase 100% de vocês, vão estudar o ensino religioso. Eu não vou poder ajudar, fico muito chateado por isso, mas fico muito feliz que estejam aqui conosco de toda forma. Mas para os que forem estudar mais ligado às ciências de religião, como o Djalma, por exemplo, já tem um texto, vou ver se eu posso ajudar o Djalma, quem sabe até escrever com ele, seria para mim uma honra, Djalma. Esses três teóricos, Nietzsche, Freud e Marx, eles são muito importantes, seja para discutirmos com eles, mostrando suas falhas, como é o meu caso. Eu escrevi Deus está morto, do Nietzsche, eu tenho um Nietzsche num patamar altíssimo, mas eu demonstro que o Nietzsche errou. Deus não morreu, Deus foi ressignificado. Ora, como é que Deus morreu? Olha o Brasil, sai às ruas da América Latina. O que o Nietzsche pensou não aconteceu. Mas o Deus metafísico, o Deus fundamento último da realidade, esse Deus sim foi assassinado. Então Nietzsche estava correto. Então Nietzsche, no meu ponto de vista, humilde ponto de vista, estava correto por um lado e estava errado por outro. O Marx, do meu humilde ponto de vista, está correto por um lado. De fato, a religião ela é alienante. Mas não é o Marx só que diz isso. O Peter Berg fala isso também no seu livro Dossel Sagrado. Mesmo fazendo um livro inteiro, um clássico para a ciência da religião, um sociólogo da religião, assim, dentre os maiores da ciência da religião, defendendo o fenômeno religioso, defendendo a religião como ferramenta última de combate à anomia, como a maior ferramenta de combate à anomia, ainda assim, ele diz que a religião ela é alienação. Para alguns aqui, isso vai ferir corações. Como assim, professor? A religião é alienante. Quer dizer que o meu budismo, o meu cristianismo é alienação? Também. Isso não sou eu que estou dizendo, isso foi o Marx que disse lá atrás, do meu ponto de vista, certo por um lado, errado por outro. E é o Peter Berg, maior sociólogo das ciências da religião, se não o maior, um dos maiores, que também diz isso. Porque senão você vai ter o coração ferido aqui nas nossas aulas. E o Freud, a religião é uma neurose coletiva. Ora, ok, que não dá para enxergar a religião só sobre a ótica, a lente do Freud, mas que tem muita verdade no dizer do Freud, tem, na sua defesa da religião enquanto neurose. Basta ver alguns ritos espetaculares que nós temos de religiosos. Isso de todas as esferas religiosas. E sem contar as questões da religião, que foi aquele tapa de luva que eu dei no final do próprio Eduardo Cruz, sem contar as misérias da religião, as máculas que a religião traz consigo em todo o seu processo, que a gente não vai jogar para debaixo do tapete. Aqui não é para fazer defesa da fé, aqui é para estudar cientificamente o fenômeno religioso. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. A ideia era mostrar o nosso fenômeno, mostrar o nosso objeto de estudo, a religião, o fenômeno religioso, e exortá-los para terem cuidado para não fazer proselitismo em defesa das suas crenças, ou para não olhar para o fenômeno religioso só sobre uma ótica, uma lente estritamente fria e científica, só a ciência fria e a ciência que se coloca no pedestal enquanto deusa, enquanto detentora de todo saber e na pretensão de estabelecer o que é certo e o que é errado. Bom, finalizo por aqui. Sei que demorei um bocado, mas assim, me perdoe. Deixa eu olhar aqui a fila de quem está aberto para falar. Agora as falas ficam à vontade, viu? Sem tempo. Luciano, depois Marco Aurélio, depois Bruno. Luciano, fica à vontade. Ok, professor, obrigado. Boa tarde mais uma vez aos colegas. O professor, aí no finalzinho... Desculpa me atrapalhar. Oi? Desculpa me atrapalhar, só antes de você começar. Pessoal, vocês podem abrir a câmera agora, que eu voltei para a aula, que é muito chato a gente ficar sozinho sem ver vocês. Parece aquelas aulas remotas que adoecem as pessoas. Obrigado, Albert. Pode ficar deitado, cara. Pode manter-se deitado, sem bronca. Pode manter-se deitado.
Estou com inveja de você que pode assistir a aula deitadinho. Eu daqui a pouco quero tomar minha cerveja. Vai ficar à vontade, Luciano, agora, desculpa. Tranquilo. Agora, no finalzinho, o professor disse o seguinte, que esperava ter ajudado, mas, assim, diante das nossas discussões, reflexões e a partir das leituras dos textos indicados, eu acho que quanto mais essa minha percepção fica claro o conceito de religião, mas eu acho mais complexo. Então, assim, a partir das nossas discussões e leituras, eu acho que definir, né, o que é religião se torna muito complexo. Até mesmo porque, considerando essas informações que foram apresentadas há pouco, a partir desses slides, falou-se muito, e uma coisa que chamou minha atenção é essa questão da ressignificação do significado de religião. A partir disso, acho que eu tenho três questões aqui para serem levantadas e para a gente poder refletir, de uma certa forma, sentirmos provocados e provocadas. No contexto atual, diante desse movimento de ressignificação do que é religião, então, o que seria, na pós-modernidade, a partir desses teóricos, né, cientistas da religião, como ficaria, de forma temporária, esse conceito de religião? Quando nós estamos falando de religião, nós estamos somente tratando das instituições religiosas, ou nós estamos também tratando de experiências religiosas? Porque, já que nós estamos falando da religião enquanto fenômeno, enquanto movimento, né, esse fenômeno só fica restrito à questão das instituições, das estruturas religiosas, ou nós estamos falando também de experiências religiosas? Eu estou perguntando isso para ficar muito bem claro, né? O que seria, né, essa religião enquanto estrutura, enquanto instituição e enquanto experiência religiosa, esse movimento. Então, essa é a primeira questão, essa ressignificação no contexto atual, na contemporaneidade, na pós-modernidade, de forma temporária, como é que está definido, né, como está conceituada a religião. A segunda questão que me chamou a atenção é a expressão reavivamento religioso. Esse reavivamento religioso, né, é a retomada das estruturas religiosas na esfera pública, né, no cenário social, ou nós estamos falando, né, dessas experiências religiosas vividas, experimentadas pelos sujeitos, pelos indivíduos? É a segunda questão. E a outra questão, que também foi colocado, mas isso já tinha escutado na nossa aula inaugural, eu achei uma das frases mais, assim, impactante, foi quando esqueci o nome do professor que foi o nosso palestrante. Como? Está desligado o microfone. Sérgio Doutes. Isso, Sérgio. E isso, né, ficou muito bem nítido. Que ele vai até conceituar o que seria a secularização, né, que essa perda do predomínio religioso nas esferas, né, sociais, na esfera pública. Então, a partir do momento que a religião vai perdendo esse espaço, esse domínio, então aí está um processo que hoje nós chamamos de secularização, de secularismo, enfim. Aí falou que, com o tempo, a religião foi perdendo espaço e que hoje há essa retomada dessa autonomia. Isso, de uma certa forma, compromete o que nós conhecemos hoje, isso no campo das ciências sociais, principalmente, de secularização, do secularismo. Então, são essas três questões que eu queria colocar desde já no início desse debate nosso aqui. Eu estou tentando encontrar, enquanto você estava falando, eu só vou precisar depois que você me ajude nessa terceira pergunta. Enquanto a gente estava falando, eu estava tentando encontrar um texto do Bauman, que o Bauman disse ser impossível. Acho que Ctrl+Z com Ctrl+Z eu estou escrevendo um artigo para uma revista A1, foi aceito meu artigo, mas com correções. E uma das questões que eles queriam que eu definisse religião também. Eu disse, olha, isso é impossível para mim. Eu já tentei fazer um texto e não consegui. Do que é que eu entendia por religião ou o que é que eu entendia por sagrado. Deixa eu só voltar aqui, que eu estou tentando encontrar a partezinha do trecho do Bauman para te mostrar. Viu? Vai lá. Depois eu tento achar enquanto o outro vai falando e mostra, ou posto aqui ou mostro a minha tela. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos lá, Luciano. Luciano, primeiro, eu não sou detentor de todo saber, assim, eu vou me colocar na disposição aqui para ajudar no que for possível e, assim, para tentar, onde eu conseguir,
dar a forma que enxerga e etc. Olha, eu tentei definir em texto o que é religião e não consegui. Mas isso está longe de, para mim, ser um problema. O Bauman, por exemplo, ele muito antes que ele disse que religião não dá para se definir. É aquele tipo de coisa que você não tem como ter uma única definição. Olha, agora mesmo eu estava fazendo uma palestra para o pessoal do Sul, da Faculdade Jesuítica, lá sobre o Nietzsche. E sabe um porém que a gente tem na minha área? Se eu sou filósofo ou não. Você não vê isso entre os teólogos, você não vê isso entre os engenheiros. Ah, eu sou engenheiro ou não sou engenheiro? O que é que eu preciso ser para ser engenheiro? Se eu só sou professor de filosofia. E por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia do que é filosofia é debatida até hoje. E a gente está falando de um conhecimento de 500 anos antes de Cristo, cerca de 700, 500 anos. Penso eu que nós não vamos ter uma definição única para o que é religião. Consigo mencionar para vocês alguns autores, como Eliade, Otton, Uzark, o próprio Peter Berg, dentre alguns outros autores que vão dar um caminho, uma definição que você pode usar elas, ou definições que você pode usar elas, como forma de forrar a teoria que você vem apresentar no seu artigo. Mas uma definição eu não lhe tenho para dar. Eu sou muito mais apegado à ideia do Eliade, da Eliade. Só que ela é meio que ela desemboca em um relativismo, onde tudo pode ser religião. Perceba, se tudo que se torna sagrado pode ser religião, então tudo é religião. Uma foto pode ser religião. Eu sei dessa crítica e ainda assim, para mim, para o meu universo, para a minha cabanazinha do conhecimento, foi a melhor definição que eu encontrei. A do Otton também é muito bacana. Então, assim, não tem como a gente ter uma resposta pronta para o que é religião. Se eu encontrar aqui a fala do Bauman, eu pego ela e lhe mando, inclusive, porque acho que você pode potencializar os seus escritos usando elas. Quando eu vou definir religião, ou preciso definir religião, eu boto essa fala do Bauman. Porra, não sou eu dizendo, é o Bauman dizendo. O Iveson não está aqui, o Iveson é a resenha. Ele estava com gripe, aí eu estou no Instagram dele e vi ele tomando uma. Eu fiquei com inveja. 9 minutos tinha que ele estava tomando cerveja. O Iveson é uma graça. Mas, por exemplo, o Iveson tem doutorado. O que é que eu quero dizer com isso? Diziam para mim, na academia, isso eu vou falar muito, pessoal, vocês vão ouvir isso muito na próxima disciplina, que é comigo também, metodologia da ciência da religião, que quando eu fosse doutor, eu podia escrever o que eu quisesse. É uma grande mentira. Eu vou mostrar para vocês as correções que as revistas me pediram. E uma delas, Luciana, é sobre Eliade. Eu tenho que, e a outra era sobre religião. Eu tenho que usar alguém que esteja acima de mim para dizer o que é religião, porque o que eu entendo de religião não serve. Então, avalie aqui o que vocês acham. Pessoal, antes do doutorado, a academia está nem aí para o que você acha. Então, mesmo depois do doutorado, que você pode escrever o que quer, ou deveria, ainda não pode, porque no seu texto não passa nem artigo de Qualis A1. E Qualis A1 é uma... Eu estou com a felicidade hoje, 2 artigos meus foram aceitos para Qualis A1. Vai ser arrogante o que eu vou falar, mas dane-se. Eu sei quem eu sou e não preciso do julgamento de ninguém, mas assim, vai ser arrogante um pouquinho. Mas eu estou muito feliz porque diversas revistas estão me mandando solicitações para escrever para elas. Pô, para minha idade, eu fico muito lisonjeado. Assim, eu tenho 39 anos, 38, vou fazer 39 anos. Acabei o doutorado, tem menos de 5 anos, assim. Então, assim, eu fico muito lisonjeado. E 2 textos meus passaram para A1. Qualis A1 é dificílimo de você conseguir. Para mim, que sou do Nordeste, que não tenho apadrinhamento, é difícil. Sem um doutor assinando comigo de mais tempo, é difícil. E eu consegui furar a bolha das revistas Qualis A1. Enfim, por que eu estou dizendo isso, Luciano? Porque quando eles perguntam o que é religião, se você precisar, utilize o Bauman, cara. Olha, não dá para definir o que é religião. Dentro da ciência da religião, nós não temos uma definição que a gente diga, olha, é essa. Está até hoje e serve aqui como, por exemplo, tese de pesquisa, para quem quiser pesquisar. Luciano, a segunda foi sobre o reavivamento religioso. Espero ter ajudado com a primeira. Reavivamento, vê só. Primeira coisa, a gente tem que pontuar bem aqui. Pessoal, só uma coisa antes de vocês saírem. Os que quiserem permanecer aqui, podem permanecer comigo, batendo esse papo. Quando é 4 horas, quem quiser ficar à vontade de tomar sua cervejinha, sair, pode sair, que eu vou manter a presença. Quem não sabe como eu dou a presença, depois vem um relatório do Google Meet para a gente aqui, e a gente tem a hora que vocês entrarem e a hora que vocês saíram da sala. Então, ninguém é obrigado a ficar aqui ouvindo as minhas merdas. Já viu a aula, já participou, pode ficar à vontade. Aos que estão participando, falando, perguntando, colocando suas considerações, saibam que isso vai ser considerado na nota. Isso vai ser muito considerado na nota. Eu odeio avaliar, mas já que tem avaliação, uma das considerações vai ser participação. Retomando. Luciano, eu não estou curtindo mais a ideia do reavivamento.
Eu usei nos meus textos. Se você pegar os meus livros, vai estar lá. Tal qual você viu agora. Você viu trechos do meu livro. Tinha ou tem lá escrito reavivamento do fenômeno religioso. Eu digo que nós vivemos um reencantamento de mundo. Eu hoje mudaria. Porque, no meu entendimento hoje, na minha leitura de mundo hoje, a título de eu estou muito europeu. Na título da América Latina hoje, ou de Brasil, não tem que se falar de reavivamento religioso, mas isso é uma visão minha, que pode estar equivocada. A não ser o que o Cruz nos aponta, que é um reavivamento de novas expressões religiosas. Aí, beleza. Esoterismo, expressões culturais de cunho religioso, ou autoajuda, que está extremamente embebecida de recursos religiosos, que são expressões religiosas, que é o que ele chama de errantes de novo milênio, aí eu concordo. Aí daria para mim fazer essa adaptação no meu livro, ou nos meus escritos. Eu faria hoje. Mas eu não falaria mais de reavivamento religioso do nada. E aí uma coisa que eu preciso dizer aqui, se você ficou na aula até agora, só por isso já valeu a pena. Para você que é teólogo, muito mais, Luciano. Nós temos que... Eu tenho um vídeo no YouTube, quem quiser ter acesso é me pedir que eu mando. O que é religião do que é religiosidade. Leia-se. Religião institucional de experiências religiosas. Em meus textos, eu trabalho muito isso, porque eu sempre estou no limiar do que é religião e do que é religiosidade. Então, eu tenho que deixar isso claro nos meus textos. Vocês, quando falarem de religião, estão falando de religiões institucionais ou de experiências religiosas? Porque há uma diferença, beleza? Há uma diferença em religião e religiosidade. Religiosidade, nós estamos falando de experiências vivenciadas, o que é bem diferente de religião, que tem doutrina, por exemplo, que é mais ortodoxa, que geralmente é uma instituição social. Uma religiosidade pode ser um grupo social. Para quem não é familiarizado com a sociologia, há uma distinção entre instituições e grupos sociais. Instituição, Estado, igreja, família, escola. Grupos sociais, grupo vicinal, grupo de vizinho, grupo de lazer, aquele bate-bola do final de semana. Beleza? Então, há diferenças. Não dá para me aprofundar aqui. Mas eu acho que isso resolve muito o seu problema. Quando nós falamos de um reavivamento religioso, nós podemos falar, aí eu concordo com o Eduardo Cruz, desse fenômeno de novas experiências religiosas, aí eu tenho um acordo. Há, sim, um reavivamento religioso. Eu, por exemplo, com uma nota de rodapé no meu livro, se eu pudesse ir lá e corrigir, eu botaria isso, que aí eu acho que aliviaria o que eu fiz. Ou, quando eu falo de reavivamento da religião, aí eu acho que está errado, equivocado. Porque no Brasil, por exemplo, a título de Brasil, nós não tivemos um decréscimo da religião. Não tivemos perda de plausibilidade da religião. Luciano, para o terceiro, eu não lembro mais o terceiro. Qual foi a terceira? Foi a questão de uma colocação em um dos slides falando sobre essa retomada da autonomia da religião, né, que houve um período, digamos assim, que houve ela vai perdendo espaço, e aí fazendo o link com o que nós ouvimos lá na aula inaugural, que esse processo, poderíamos chamar de esse processo de secularização, já que há essa retomada dessa autonomia, dessa presença mais nítida, isso comprometeria o que nós chamamos esse processo de secularização? Essa foi a terceira questão. Não. Depende também de como você enxerga a secularização. A depender do autor, a ideia de secularização é totalmente diferente. É totalmente diferente. O Peter Berg, ele fala em secularização, depois ele volta atrás fazendo um artigo sobre a dessecularização. Ambos fenomenais. Endoida a sua cabeça, você fica loucão assim para viajar nos artigos do cara, porque ele fala em secularização, depois ele fala em dessecularização, ele tem que corrigir o que escreveu. Eu vou dar 3 autores para responder a sua questão. Peter Berg, Revelegé, Daniel Revelegé e Luckmann. O Luckmann, ele, por exemplo, ele tem um livro chamado Religião Invisível. Todos esses falam de uma secularização. O Charles Taylor fala da secularização. O Wachmann fala de uma secularização. Mas veja, secularização, nós estamos pretendendo dizer com isso que a sociedade está menos religiosa. Secularização, nós estamos pretendendo dizer com isso que as instituições religiosas estão com menos poder na vida cotidiana das pessoas. Secularização, nós queremos dizer que a religião está mais pública do que privada. O que é que a gente quer dizer com tal de secularização? Esse é o grande questionamento. Então, você, quando falar de secularização, você tem que dizer de quem você está se apropriando do termo. Não pode ser assim, secularização. Como a pergunta foi comigo, eu vou responder o que é que eu falo no meu artigo. Primeiro, eu não uso muito o termo secularização. Eu fujo dele. Justamente porque eu ia ter que definir de quem eu bebo na fonte da secularização. Segundo,
que a secularização, o que as minhas pesquisas apontam, é porque a religião, sim, ela passou da esfera pública para a esfera privada. O Luckmann vai falar de uma religião invisível. Ele vai dizer que a religião continua. Continua quando o cara se benze e quando levanta da cama. Ele nunca foi para uma missa. Continua quando ele joga a cachaçinha dele para o orixá. Nunca foi num centro de umbanda, nem vai lá. Quando dá os 3 pulinhos na praia, 3, 7, sei lá quantos pulinhos na praia no Réveillon. Ou chupa as 7 uvas, sei lá como é, as simpatias. Então, a religiosidade continua, mas de forma invisível, desatrelada das instituições, é o que as minhas pesquisas indicam. As instituições religiosas, daí ser importante separar religião de religiosidade. As instituições, essas perderam poder. O Deus metafísico, fundamento último, que sustentou a sociedade, morreu. Nietzsche estava certo. A sociedade, no entanto, as expressões religiosas, novas expressões religiosas, secularizadas do ponto de vista que não estão ligadas à religião institucional, beleza? Elas continuam fortes. É o que a Revelegê chama de religião à la carte. É de bricolagem. Pessoal, quando vocês forem estudar, vocês vão ver muito isso, esse fenômeno. Olha, as pessoas têm um Deus subjetivado, subjetivizado. Um Deus personalizado ao seu querer. Ou deuses. Ou própria ideia de religião. O Ebert aqui, ou o Marco, por exemplo, eles constroem, ilustrativamente, logicamente, eles constroem a religião deles pegando o que eles querem de cada religião. Ou de uma mesma religião. Pegam o que eles querem e o que eles não querem, eles abandonam. Uma religião sob a minha escolha individual, personalizada. É o que a Revelegê chama de à la carte, uma religião à la carte. A gente vai fazer uma bricolagem. E o Peter Berg, por fim, que foi os autores que eu indiquei para você, ele fala de secularização e dessecularização. Aí aqui não vai dar tempo de explicar. Mas seria muito bom você ler, porque ele diz que a sociedade está secularizada e depois ele volta atrás. Epa, não. Que é isso? Como assim a sociedade está secularizada? A religião nunca... O próprio Peter Berg, e eu mostrei para vocês aqui, diz que nunca antes a religião teve tão forte em alguns setores. Como é que esse mesmo cara diz que a religião ou a sociedade está secularizada? Então perceba, a ideia de secularização cria um debate muito complexo. E você, se for discutir o tema, ou se for usar o termo secularização, vai precisar usar embasado em algum desses. E lembrando que secularização depende do que você quer dizer com secularização, em quem você vai beber sobre esse conceito. Deixa eu ver aqui. Marco Aurélio, fica à vontade. Eu estou seguindo a fila que tem aqui, viu, pessoal? Ok. Então, eu tenho 2 questões, né? A primeira, professor, é que eu fiquei um pouco assim, sem entender a colocação que o senhor faz especificamente sobre Nietzsche, né? Os outros 2 autores eu não tenho aquele amplo conhecimento, né? Leituras. Mas eu sou formado em filosofia, né? Minha primeira graduação é em filosofia. A minha TCC foi em Nietzsche, né? Depois, por vários anos, estudei Nietzsche, né? Atualmente estudo Nietzsche com foco educacional, trabalho em escola, né? Sou professor de filosofia e de ensino religioso, né? Então, quando a crítica que se faz a Nietzsche, né? Aqui colocada hoje, eu não vejo como validada, né? Por quê? Porque nós estamos falando de mais de 100 anos, né? E para o tempo dele, me parece que se justificaria as críticas que ele apontou, né? Então, eu não vejo como validada as críticas apresentadas hoje, né? Porque até mesmo ele não está aqui para defender, né? Então, é diálogo com o morto, né? Então, esse é o primeiro apontamento que eu faria, né? Mas, no que tange a pergunta objetivamente, né? A pergunta que eu teria seria como a crítica de Nietzsche sobre a moral religiosa, né? Se compara à visão de Freud sobre a função psicológica, né? Repete, por favor, Marcos. Sim. Sim? Repete, por favor, só essa última parte, a pergunta. Como a crítica de Nietzsche sobre a moral religiosa se compara com a visão de Freud sobre a função psicológica da religião. Posso? Sim. Vamos lá. Primeiro que maravilha, mais um filósofo aqui. Segundo, eu concordo com você, não tenho discordância não. Vou ter discordância, vou falar as minhas discordâncias, mas eu concordo com você. No período de Nietzsche morreu em 1900, ele fez uma constatação corretíssima. Era o que ele percebia no seu momento histórico. Então, eu não tenho desacordo com isso. Tanto é que eu digo na minha fala que o Nietzsche está certo por um lado. E repetir agora respondendo ao Luciano. Para o Nietzsche, esse fundamento último, esse ser metafísico que fundamentava o mundo, ele morreu. E eu digo que o Nietzsche está certo. Eu defendo a minha tese dizendo que o Nietzsche está correto aí. A previsão
que o Nietzsche fez, daqui a pouco eu chego no Freud, que o Freud fez e que o Marx fez, que a religião acabaria, essa estava errada. Aí agora tem uma questão de metodologia filosófica posta. Você, por exemplo, colocou que o fato do Nietzsche estar morto e ter escrito há 100 anos atrás não me dá o direito de criticá-lo. Então, para que eu vou ler a obra dele? O próprio Nietzsche escreveu para quem estava por vir. O próprio Nietzsche critica tudo que veio antes dele, com exceção dos pré-socráticos. Quando Nietzsche criticou o Sócrates, o Platão ou o cristianismo, ele fez uma crítica sobre teóricos que já estavam mortos, sobre as obras filosóficas destes teóricos. Como é que eu vou fazer filosofia ou um curso de filosofia se eu não for ser crítico de quem já morreu? É possível, logicamente. Se você estudar filosofia latino-americana, Dussel, mesmo se você for estudar Dussel, o Dussel morreu, e agora eu não vou fazer crítica ao texto do Dussel, porque o Dussel morreu, eu não vejo muita lógica. Me perdoe, como filósofo. Mas, assim, metodologicamente a gente pode discordar e é natural, e eu não quero que todo mundo concorde comigo, não, mas só quero apresentar a minha crítica. Não é porque o Nietzsche morreu que não tem como eu trazer discordância com relação a ele. A gente teria que refundar a filosofia. Acabaria com a filosofia. O Marx discute com Hegel. O Marx discute com... Eu não consigo ler ao mesmo tempo, viu, Herbert? Desculpa, mas daqui a pouco eu leio, vejo o que é. Se puder falar para mim, ajuda. O Marx discute com Hegel. Schopenhauer discute com Hegel. O Hegel, por sua vez, faz uma releitura discute com Kant. O Kant vai resolver um problema do Descartes e do Locke. Os caras estavam mortos. Como é que vai fazer filosofia? Eu não entendo como é que a filosofia conseguiria caminhar nessa lógica. Mas voltando à questão do Nietzsche, eu concordo com você. O Nietzsche estava certo sobre um aspecto e errado sobre o outro, no meu ponto de vista. E que bom que a academia enxerga a metodologia científica ou filosófica diferente de você. Porque senão a gente não ia ter como construir dissertação e tese. Porque a nossa dissertação e tese, as pesquisas bibliográficas, são, na maioria dos casos, quem é da filosofia. Pessoal, me perdoe você estar escutando isso para quem é da filosofia, é porque a gente não é uma ciência. A gente é filosofia, que é um conhecimento distinto da ciência. Então, na nossa pesquisa, normalmente é para uma releitura de quem já está morto. Então, assim, mas voltando para o Freud, para a sua última pergunta, fica à vontade, Margarida, para levantar a mão quantas vezes quiser, aqui tá para discutir quantas vezes quiser. Viu? Do Freud, não há uma comparação direta entre Freud e o Nietzsche. Eu não fiz essa comparação. Quem fez foi o Ricoeur, e não foi uma comparação direta. Ele colocou ambos como mestres da suspeita. Os mestres da suspeita levantam uma interrogação sobre a religião, sobre Deus, sobre os dogmas. Os mestres da suspeita levantam uma reflexão sobre a própria filosofia, sobre conceitos éticos. Então, não está dentro só desse meu discurso. É o Ricoeur que faz isso. E ele diz o seguinte, e ele pega os três, escolhe os mestres da suspeita, colocam... Para você que é da filosofia, deixa eu fazer esse parênteses, fica melhor de explicar. Os mestres da suspeita colocam em xeque a metafísica, construída até então. Constrói um arcabouço teórico que coloca em xeque a ética discutida até então. O que é que o Freud faz com o ideal do inconsciente, por exemplo? O inconsciente coloca a ética toda para desmoronar. O professor, eu não concordo. Ok, mas é isso que foi posto pelo Freud. A gente pode concordar ou discordar. Então, qual é a relação de ambos? Somente que eles estão elencados pelo Ricoeur, como eu coloquei no texto, como mestres da suspeita, e eles, sob pontos de vista diferentes, que não necessariamente se cruzam ou dialogam, colocam em xeque a religião. O Freud vai dizer que a religião é como uma doença, uma neurose coletiva, eu estou dizendo doença, uma neurose coletiva. Então, ela coloca em xeque a própria religião. O Nietzsche vai colocar em xeque a ética cristã, o fundamento cristão, a própria metafísica, e o Marx vai colocar também sob xeque a religião do ponto de vista metafísico. O Marx vai dizer que os filósofos até então, olha o que o Marx fala, você dizendo que a gente não pode discutir com um morto. O Marx vai discutir com todos os filósofos até ele, então ele mexeu com um bocado de morto, e disse o seguinte, que os filósofos até então, eles enxergavam a realidade de cima para baixo, nós precisamos de baixo para cima, enxergar a realidade prática. Então ele está lascando com a metafísica também. Então, não é que se cruzam. Nietzsche e Freud não se cruzam. Mas eles estão postos, em um mesmo momento histórico. E aí, uma parte eu concordo muito com você, com uma análise da religião daquele momento, daquele período histórico, sem anacronismo aqui, que foram acertadas, mas que não respondem no todo o que é a religião. A teoria do Freud não dá conta de responder no todo o que é religião. A teoria do Nietzsche não dá conta do todo de responder o que é religião. E a teoria do Marx, muito menos. Eu sou de esquerda, não tenho problema nenhum aqui de falar da minha ideologia política,
mas não fico aqui tentando fazer proselitismo da minha ideologia política, mas discuto com os marxistas direto, porque os marxistas querem impor a discussão do Marx em relação à religião, e eu acho que o Marx equivocou-se, entendeu? Mas, assim, não se cruzam diretamente, não. Eu espero ter conseguido responder, Marco Aurélio. Se eu me enganar, perdão, se eu não respondi por alguma forma, pode levantar a mão de novo e a gente continua o debate. Fica à vontade. Eu quero que vocês mais botem para fora mesmo, podem falar à vontade, se sintam livres para discordar e concordar comigo ou para apresentar novos pontos de vista. Eu estou aqui para aprender com vocês também. Só uma questão para ficar registrado, não foi o seu caso não, mas vai que vocês tenham entendido errado a minha fala. Não é o fato de ser teólogo não pode ser usado, não, a gente pode usar muito. O Eduardo Cruz, por exemplo, é teólogo e eu usei muito na minha dissertação, na minha tese. Então, assim, teologia, é bom para o Luciano essa fala aqui que eu vou fazer, ela também é uma área da ciência da religião. Tanto é que na CAP está junto. Então, a gente não renega a teologia. Nós não negamos a teologia, muito pelo contrário. Eu uso na minha tese o Boff, Leonardo Boff, eu uso Eduardo Cruz, eu uso Franco Crespi. Vou pegar aquele livro ali que eu quero mostrar para o pessoal, o azulzinho. Eu uso Franco Crespi. Prof, eu falei mais pelo sentido para a gente entender de onde parte o pensamento da pessoa. Não, eu entendi. Porque eu entendi. Senão, né, assim, às vezes... Certo, voltando. Não, eu entendi a sua fala. Eu só estou dizendo porque pode ser que a minha fala não tenha ficado bem entendida. E aí, sob o risco de não ter sido bem entendida, eu quero fazer correção. A gente pode e deve. Olha, esse livro aqui é fantástico, por exemplo. A experiência religiosa na pós-modernidade. É um teólogo, é um padre, inclusive. Eu uso muito ele. Então, assim, Rubens Alves é assim, pô, que queria eu chegar aos pés de Rubens Alves. Então, assim, fiquem à vontade para utilizar. Só mais uma questão. O Marco, se estiver aí, Marco, lógico, pode não lhe interessar, você pode até não concordar, não ter concordado com o que eu falei depois, eu não sei, né, porque você não falou, mas se interessar, eu tenho alguns vídeos e textos, né, sobre, porque você disse que não entendeu a parte do Nietzsche, explicando especificamente sobre a morte de Deus e a crítica do Nietzsche à religião cristã. Aí agora, por exemplo, eu fiz uma apresentação na Faculdade Jesuítica do Rio Grande do Sul, no qual eu tratei sobre a morte de Deus e Nietzsche e o início da pós-modernidade. Aí, assim, de repente, pode lhe ajudar em alguma coisa, ou lhe ajudar ou lhe atrapalhar. Mas, assim, espero que lhe ajude em alguma coisa que eu não tenha conseguido explicar sobre o Nietzsche. Se for para me falar sobre o Nietzsche aqui, eu vou falar muito. Aí eu acabei tentando me conter na parte do Nietzsche. Falei mais do Marx e do Freud, porque se eu me empolgar no Nietzsche, eu vou-se embora. Beleza. Quando o professor Hugo colocou lá a frase do Freud, né, que vai falar da condição neurótica provocada pela religião como um adoecimento, eu não sei como cada um compreende essa fala, e eu não sei se o Hugo está compreendendo como eu vou dizer como eu compreendo, né? Por também ser da psicanálise. E que não é só pela religião que acontece tantas neuroses, né? É na nossa relação também com o outro. Então, quando a religião vem bloquear o movimento da energia de vida, a libido, que vai para o trabalho, para a expressão artística, para a atividade sexual e várias realizações, essa energia reprimida, que faz parte de um desejo do sujeito, ela, dentro de outros mecanismos, vai ser recalcada, mas vai retornar pelo sintoma. Um tique nervoso, um TDAH, me permita falar longe da visão genética, né? E aí o Freud vai dizer que ela, ao reprimir o sujeito nessa condição humana, de natureza humana, o desejo de matar o outro, a inveja do outro, e vai dizer que tudo isso é pecado, vai reprimir e culpar. Então vem o sintoma. Na minha experiência religiosa, né, eu tinha raiva quando eu ia para a igreja, qualquer lugar que eu ouvia absurdos assim. Não é? Como é que você diz para um adolescente que a masturbação é um pecado? Né? Você está imprimindo ali já um adoecimento no outro. Né? E o Lacan, Jacques Lacan, o grande psiquiatra, ele vem falar do furo existencial do ser humano que vai buscar na religião, no casamento, no trabalho, nos vícios, tamponar a sua angústia, porque não tem como não adoecer. Então, a religião pode tamponar uma angústia e trazer saúde para alguém. Ao contrário, né, de não levar ao pé da letra, que quando Freud disse que a religião é só uma neurose.
Mas a religião, na fala de um sujeito em análise, pode ser a solução do sintoma. O Lacan vai dizer assim, o seu sintoma, a sua forma de adoecer. E qual é a solução do sintoma que você vai encontrar? Que ele vai falar sintoma com TH no seminário 23. Qual é a solução que você vai dar para não piorar do seu adoecimento ou lidar com ele sem ter tantos prejuízos? Então, aí eu vou para uma religião, por exemplo, ou vou fazer um esporte. Então, aquilo que para o outro parece tão negativo, eu vou beber, vou começar a beber agora. Não beber para ficar um viciado, ou vai fumar uma maconha, não para ficar aquele viciado destruindo a própria saúde, mas ele encontrou ali a solução do sintoma, né? Então, quando se fala que eu também achava assim quando eu comecei a estudar psicologia, que eu já ouvi a frase que a religião era o ópio do povo, era uma condição neurótica. Depois, no meu processo pessoal de análise, eu fui descobrindo que não é bem assim. É muito pessoal essa ideia de que a religião é sempre algo, para nós que estuda a ciência, né? Filosofia, história, psicologia, que vai ser sempre algo que tem algo negativo. Eu não sei se alguém discorda de mim, o professor Hugo. Obrigado. Djalma, eu concordo com você plenamente, só faço uma ressalva. Numa fala de 1 hora, meia, 40 minutos, a gente vai deixar algumas lacunas. Eu precisaria de um curso para falar só sobre Freud ou sobre Nietzsche, etc. Por exemplo, Marco Aurélio não entendeu bem de Nietzsche, eu já fiquei preocupado. De repente, eu deixei algumas lacunas no Freud. Por exemplo, eu uso na minha tese muito Lacan, eu discuto inclusive o sintoma. O que é que o Freud entende por sintoma, o que é que o Lacan entende por sintoma. Por exemplo, na sua fala, eu faria um adendo, não sei se chega a ser uma correção, só um adendo, que o próprio sintoma pode ser a forma como o indivíduo o sujeito se consegue lidar com a sua neurose. O próprio sintoma. Não necessariamente seja adoecimento. A própria ideia de adoecimento é difícil a gente falar na análise. Mas, olha, eu não cheguei sequer à análise lacaniana. Na minha dissertação, eu tenho que falar muito de Lacan, porque eu estudo um lacaniano chamado Lebrun. Jean-Pierre Lebrun, um francês, que de repente pode até ajudar você, viu Djalma? Eu pessoalmente gosto muito dele, e ele faz uma análise da religião e pós-modernidade. De repente você curta. Mas eu só falei de Freud, e mesmo assim, uma frase do Freud. Então, assim, não cheguei nem no Lacan. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que eu concordo plenamente com você, e foi muito boa a sua fala, porque enche essa aula de teoria, enriquece a nossa aula de teoria psicanalítica. Muito boa a sua fala, e eu concordo com você. Alguém mais quer falar? Fica à vontade. Olha, pessoal, enquanto isso, deixa eu só dar um parênteses, só abrir um parênteses aqui. Então, é o seguinte, esta aula é pensada para uma especialização. Não é para quem vai fazer uma tese, não é para quem vai fazer um mestrado. E digo mais, tem aqui quem nunca viu o termo ciência da religião ou ciência da religião, até os que já têm muita familiaridade com o termo. Então, levem isso em consideração quando julgarem a aula. A aula é uma especialização, porque eu sei que aqui tem mestrandos, doutorandos, doutores já, como é o caso do Iveson. Então, assim, levem em consideração que tem alguns aqui entre nós que estão se familiarizando agora com os termos. E outra, digo mais, até para nós que somos da área, nós temos dificuldade com vários termos. Eu canso de aprender aqui, vou aprendendo sempre. Aprendi com o Blue, aprendi com o Derlânio, Luciano. Então, assim, a gente vai aprendendo agora com o Djalma na psicanálise. Talvez que o Djalma tem muita experiência com a psicanálise. Eu só tenho experiência bibliográfica. Então, assim, a gente vai aprendendo juntos. Então, percebam que essa aula vai de um graduando, que está chegando aqui depois da graduação, até um doutor. Então, tenho essa visão. Pessoal, vamos se despedir. Muito obrigado por vocês estarem comigo até esse final aqui.